Super! Sejam muito bem-vindos a mais um Fofocalizando! Menina fica entalada em vaso sanitário. Marcos se pronuncia sobre Emily e BBB vira verdadeiro caso de polícia. E as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, vamos relembrar as piores atuações dos famosos. Segura a vergonha alheia, porque o Top 10 está no ar. Uma grande atuação merece ser lembrada. Mas as ruins também. Alguns são esquecidos, já outros ficam marcados eternamente. Acho que você não deve contar do bebê. Tanto por não ser um grande talento ou pelo personagem esquecido no meio da trama. E você dizer que me queria. Sejam então muito bem-vindos ao Top 10 Piores Protagonistas. Aquelas atuações que até na escolinha de atores eles passariam vergonha. Eu acho que esse processo da inteligência e da habilidade é que faz o grande ator. Beijo, Wolf Maia! Oh, querido esposo, que disse que disseste que dizia a carta? Oh, querida esposa, é algo terrível! É terrível mesmo, Chiquinha. Shakespeare vai se revirar no túmulo e descobrir que nem sempre o palco é um lugar sagrado. Olha lá, aquela moça brilha mais que o sol. Atrai a todos como a luz de um farol. Pois olha lá. Em 10º lugar, Márcio Garcia. E se esse filho for meu? Sem dúvida, ele é um grande apresentador, com diversos sucessos na carreira, como Gente Inocente. Você gostava muito de cantar aquela música, você lembra daquela música? É água do mar, é maré cheia, oh. E mais recentemente, Tamanho Família. Além disso, ele teve atuações de destaque. Mas como Barruan, protagonista de Caminho das Índias, ele decepcionou. Tem uma coisa que você precisa saber. Com uma interpretação fraca, o público preferiu o casal Maia, defendido por Juliana Paz e Raj, clássico personagem de Rodrigo Lombardi. Barruan ficou perdido na trama. Nem das dancinhas ele tinha espaço. É tudo que eu mais quero no mundo. Garcia teria ficado revoltado com a direção da novela, que o esqueceu. Ele mesmo confessou tempos depois que seu personagem não era o ideal. Barruan era um coitado. Coitado mesmo foi o público, que ficou com um protagonista esquecido e uma interpretação aquém do esperado. Respeito, admiração, tudo que as pessoas não tiveram por mim até agora. Em 9º lugar, Paola Oliveira. Considerada uma das atrizes mais gatas do Brasil, ela já foi duramente criticada por suas mocinhas chatas e sem graça. A primeira foi a insossa Marina, em Insensato Coração. O pior não é a sua interpretação, mas o casal romântico que fazia com o ator Heriberto Leal. Todos falavam que eles não tinham química e alguns internautas indicaram os dois como ansiolítico, ou seja, um bom remédio para dormir. Esquecidos no meio da trama, o público só queria saber dos outros personagens. Tempos depois, Paola Oliveira voltou a ser criticada com a sua mocinha Paloma, tanto por sua interpretação como pela personagem, que só chorava em amor à vida. Dividida entre dois amores no começo e desesperada com a perda de sua filha, o público preferiu os vilões, Félix e Aline, e deixaram a chorona Paola de lado. Mais irritante que sua personagem era apenas a música de abertura com Daniel gritando e cantando Vida, vida. Vida, 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 que seja do jeito que for. Na 8ª posição, Grazi Massafera. Ela é linda, cobiçada e uma das atrizes mais disputadas da Globo. Mas para chegar até lá, a ex-BBB sofreu.
protagonista da novela Negócio da China. Ela foi criticada por sua atuação como Lívia na novela. Sejamos justos, que muitos pegaram no pé dela por ter sido do Big Brother Brasil. Na verdade, o próprio autor da novela, Miguel Falabella, teria ficado inconformado com a escolha dela para protagonizar a sua novela. Tempos depois, ela fez outra mocinha na novela Flor do Caribe, que também não agradou a todos, principalmente por sofrer tanto. Mas ela não se abateu com as críticas. E tempos depois, Grazi foi indicada ao Emmy, um dos prêmios mais importantes do mundo, por sua atuação na novela Vidas Secretas. Grazi manda beijinho no ombro para os invejosos. Na 7ª posição, Cláudio Heinrich. Ele alcançou a fama com o personagem Dado em Malhação. Se lembra dele? Com um jeito canastrão, ele parava qualquer conversa e soltava o seu infame bordão. Bonito isso, eu li num livro. Bonito isso, né? Eu li num livro. Mas o seu auge veio com o índio de Uga Uga. Vamos fingir que a gente tá prestando atenção. Auge da fama, né? Porque de interpretação. Ele ficava de um lado para o outro só de sunguinha e falando tatuapu e outras coisas incompreensíveis. Parecia mais um homem da caverna do que um índio. Entra aqui. Na sexta... Brasil, 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 ao vivo, estamos aqui. Boa tarde, Décio Pitinini, Mama Brusqueta, Leão Lobo. E hoje o nosso programa, a gente quer falar mais do que a boca, presta atenção. E cadê ele, o nosso carioca mais informado, que traz as notícias de primeiríssima mão aqui pra gente, pra todos os brasileiros. Olha aí, Léo Dias. Léo. Mara, é o seguinte, olha, eu estive hoje na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. O furdunço foi ontem, quando a Emily foi lá. Mas só que a Emily saiu e não falou nada. A delegada saiu, não falou nada. Aí eu fui lá, bati e a delegada falou tudo. Você bateu em falou quem, menino? Exclusiva aqui pra gente. Eu falei, eu bati na porta. Aí a delegada falou tudo. A delegada falou tudo. Todo o depoimento de Emily e Marcos, você vai ver aqui, exclusivo, aqui no Fofocalizando, tudo que aconteceu ontem na delegacia, exclusivo, daqui a pouco, depois do comercial. Olha, gente, estamos de volta com o nosso Fofocalizando para todo o Brasil. E eu já vou chamar o Léo Dias lá no Rio de Janeiro, porque eu quero saber toda essa história da delegada. O Léo Dias foi lá, bateu na porta da delegada, para saber tudo sobre o caso Emily do BBB 17, né? E, pelo visto, vem muito mais bomba por aí, né? Ô, Léo, muito boa tarde, meu querido. Tudo bom? Boa tarde, Leão. Eu quero saber dessas bombas. Boa tarde, olha só, primeiramente... Não, primeiramente, antes de bater na porta da delegada, Leão, eu quero agradecer aqui a 3 pessoas que me propuseram a chegar até a delegada. A juíza Ana Paula Del Duque, a promotora de justiça Cristiane Monerá e a delegada de polícia Adriana Belém. Foi elas que intermediaram a minha chegada até a delegada Viviane Costa, a titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Ela que ouviu, tanto na sexta-feira, o Marcos Harter, quanto ontem, a Emily Araújo. E ela me recebeu muito prontamente. Ela disse que não poderia dar detalhes do processo, mas falou muito. Falou o que aconteceu nos bastidores. Porque tanto é que ontem a Emily chegou e saiu sem dar declarações. Claro. E a delegada, mais uma vez, também não prestou esclarecimentos à imprensa que estava esperando na porta. Por isso, eu fui lá e ela gentilmente recebeu a gente do Fofocalizando e em uma entrevista exclusiva contou... Aliás, em uma entrevista exclusiva, ela contou tudo o que aconteceu no depoimento. Vamos lá, então, as palavras da delegada
Viviane Costa. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria que a senhora contasse basicamente como está, aqui anda o inquérito envolvendo o caso do Big Brother, dos participantes Marcus Harter e Emily Araújo. Sim, eu instaurei um inquérito policial na segunda-feira passada, né? Então ontem fez uma semana do inquérito e o que me perguntam muito foi por que esse inquérito foi instaurado. Nós tomamos conhecimento pelas mídias de que possivelmente estaria havendo um crime de lesão corporal, o qual independe da vítima denunciar. O que é isso? É a ação penal. Todo crime tem uma ação penal. E na violência doméstica, nós temos um limite em que o Estado nos dá. A partir daquele limite, o Estado ele tem que agir. Por quê? Visando evitar um mal maior. E qual é esse limite? É exatamente a lesão corporal. E no caso do Big Brother, como é que a senhora recebeu essas denúncias? As denúncias vieram pelos bombardeios da internet, né? Eu, na verdade, nem vejo o programa e foi pela internet que começaram a me mandar alguns links e, analisando juntamente com a diretora do departamento, verificamos que ali estaria sim ocorrendo uma violência doméstica. Se a Emily, que ao tempo todo no programa demonstrou não se sentir em nenhum momento vítima de algum tipo de agressão, se ela chegar aqui e disser eu não sou vítima, o inquérito é encerrado? O que ocorre? Na violência doméstica, isso é normal. A vítima, ela não se reconhecer como vítima. O crime de lesão corporal, se for constatada pelo laudo pericial, ele independe do querer da vítima. Então, sim. Se a vítima disser eu não fui agredida, a polícia tem sim o direito e o dever de levar adiante esse inquérito. Tem o dever de levar adiante o inquérito. E qual a pena que a justiça brasileira prevê para a lesão corporal? A pena para lesão corporal em violência doméstica, que é do artigo 129, parágrafo 9º, é de até 3 anos de prisão. Sem querer mais uma vez entrar em detalhes do depoimento de Emily e de Marcos, houve algum tipo de emoção nesses depoimentos de ontem e da última sexta-feira? Sempre tem, né? Sempre tem. Agora, é impressionante. Eu me lembrei aqui, enquanto a delegada ali falava, eu me lembrei daquele caso. O Estado sempre tem que intervir. Sim. Eu lembrei daquele caso daquela cabeleireira que o marido ameaçava, e que o Estado não interviu, né? E ela acabou sendo... E aí ele foi lá e matou a mulher dentro do salão de beleza que ela trabalhava, né? Agora, ô Léo, e que mais, hein? Ela deixou escapar mais alguma coisa aí? Ela falou que houve, de fato, uma emoção muito grande. Ela não quis entrar em detalhes de depoimento se a Emily absolveu ou não, inocentou ou não o Marcus Harter. Mas ficou claro o seguinte, independentemente do que a Emily falou, o processo vai ter prosseguimento. Então é o seguinte, o mais importante é que isso não vai terminar por aí. Vai ter consequências, sim. Agora, até porque tem o mais filmado, importante, né? Exatamente, ela disse que vai analisar sim agora as imagens. E diz que realmente estavam todos muito emocionados, principalmente a Emily ontem. E olha, a questão da idade também é obviamente muito importante. E isso ela fez um alerta para todas as mulheres que passam por isso caladas e que não têm coragem de ir a uma delegacia de polícia. Muitas mulheres que passam por isso por não terem profissão, por não terem emprego e por medo de encarar uma vida lá fora sem um financiamento, sem uma estrutura financeira. Olha, as mulheres não têm que ouvir caladas. Esse foi um alerta da delegada de polícia de atendimento à mulher. Agora, o que é importante ressaltar, esse processo não vai ter fim. Não vai ter fim. A justiça brasileira vai até o fim. Então, tem uma coisa... Leão, desculpe, tem só uma coisinha que eu queria contrapor aí. É o seguinte,
A gente falou aqui, né, durante a fase inicial dessa encrenca toda, eles ainda estavam confinados, inclusive, né? Só o Marcos tinha saído, sido expulso e tal. E nós comentamos aqui que a Emily vem de uma origem não exatamente abastada, né? De uma origem um pouco mais carente, humilde, exatamente. Então, que ela poderia estar segurando o rojão porque ela não queria entrar numa rota de colisão com ninguém para ser expulsa também ou para perder na votação. Agora que ela ganhou, Léo, me parece que ela tá descompromissada. Agora ela pode botar a boca no trombone que ela fez, porque ela já tá com aquele prêmio no bolso, né? Não é mais problema dela. Então agora, se for um sentimento de verdade a unir os dois, vai haver essa atração. Agora, se não for, meu amigo, ela não vai segurar mais nada, você concorda? Pois é. Olha, mas depois da Emily, depois da delegacia... Fala, Léo. Décio, eu discordo, Décio. Sabe por quê? É um perrengue ir à delegacia, é um perrengue ficar prestando depoimento à polícia, é um perrengue ficar num processo e ter uma pessoa contra si próprio. Assim, claro que para casos mais graves, isso pelo menos é a minha opinião. Agora, o que vale ressaltar é que o silêncio do Marcos até agora tem um porquê. Ele só não se pronunciou com medo do depoimento da Emily. Ele só não falou a favor da Vivian ou contra a Emily porque estava preocupado com o que a Emily iria falar na delegacia. E é justamente e provavelmente os advogados deles já devem saber o que a Emily falou, embora a delegada não queira falar. Pois é justamente depois da Emily depor na delegacia, foi que o Marcos, finalmente, ele se pronunciou. E agora a gente vai focalizar no desabafo do ex-BBB Marcos Harder. Há uma semana, o participante do Big Brother Brasil 17, Marcos Harder, foi eliminado do reality após ser acusado de uma suposta agressão contra a Sister Emily, a sua namorada dentro da casa. Presta atenção! Presta atenção! A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar o caso. Marcos recebeu intimação e compareceu na delegacia para dar o seu depoimento. A delegada se pronunciou para a imprensa sobre o caso. A investigação já está bem adiantada, tá? Os próximos passos serão a análise das imagens que nós solicitamos, já estamos aguardando a chegada dessas imagens. E assim que concluído o inquérito, eu novamente darei esclarecimentos a você. Ontem foi a vez de Emily ir à delegacia prestar esclarecimentos. Por coincidência, no mesmo dia em que Emily foi prestar depoimento, Marcos usou as suas redes sociais para se pronunciar. A vida dentro da casa reforçou o que sempre soube. As palavras têm muito poder e, inclusive, podem mudar drasticamente o rumo de qualquer história. Minha equipe se encarregou de dar foco nas questões relacionadas à minha eliminação, com o intuito de que a verdade sempre prevaleça. O ex-BBB ainda comentou sobre o fato de não ter cumprimentado a vencedora do reality. Esperei o abraço dela, que infelizmente não veio. Esperei a relação que ela tanto verbalizava lá dentro, especialmente após a minha saída. Concluí então que era melhor respeitar o seu espaço junto aos familiares. Emily, presta atenção. Sobre um possível futuro relacionamento com Emily, Marcos declarou: infelizmente ainda não conversamos, mas espero que isso aconteça em breve. Quanto ao relacionamento, este depende justamente desta conversa. Por que será que só agora o ex-BBB resolveu se pronunciar? Presta atenção! Presta atenção! Vocês perceberam, né? Ali tem um texto, um momentinho ali no texto, em que ele fala assim, as palavras têm força, não sei o quê. Quer dizer, é quase que uma indireta para ela. Vê lá o que você vai falar, né? Vê lá o que você está fazendo. Não sei, sabe, Léo? A coisa também é tão... Na verdade... Fala, Léo, fala. Na verdade, o que eu entendi desse as palavras têm força, Leão, é que ele não quis admitir culpa. A palavra não é agressão.
A agressão, quando nesse caso da polícia, é agressão física. Quando ele quis dizer as palavras têm força, foi querer dizer, eu só falei, eu não agredi fisicamente. É isso que ele quis dizer, pelo menos foi isso que eu entendi. E o apertão na mão? E o apertão no braço? Não. E mas a imposição dele em cima dela feito um leão? Mama. Fala. Concordo, mas aí ele seria um réu confesso. Réu confesso, a pena é maior. Quando você nega até o fim, a pena é menor. Por isso que os réus nunca confessam os crimes. Claro. Essa é a questão. Mas tem um negócio aí que também me deixa meio encansado, viu, velho? Eu tô falando sério. O que ele fez, todo mundo viu. O que ela passou, todo mundo viu. O que ela falou e fez também, todo mundo viu. Tá documentado, tá na polícia, a polícia tá com inquérito, tá tudo bem. Agora, esse negócio de ficar comentando, tipo assim, mas você na saída, né, no final, nem cumprimentou ela. Ele não tem nenhuma obrigação de sorrir, de cumprimentar, nem de olhar pra ela. Ele não tinha nem obrigação de estar lá. Se ele não quisesse, ele não ia. E daí? Isso não incriminaria ele mais. Isso é que eu acho, sabe? Não tô tentando defender o Marcos. Tô só comentando o que é direito, é direito. Mas ela também, ela não tinha obrigação nenhuma de sorrir. Ele tá se queixando ali que ela nem olhou pra ele, que não sei o quê. Mas porque ela foi pedida, os parentes dela pediram pra ela, evidentemente. Chega, não fala com ele. Então ele tá querendo, ele tá fazendo um jogo. Eu sinto assim, como se fosse um jogo pra ela tomar cuidado com o que ela vai falar na delegacia. Bom, gente, eu achei que esse recado dela estava assim. Agora ela, peraí, só um pouquinho, Décio. Eu acho que ela não tá nem aí pra ele mais. Ela quer curtir o prêmio dela. Eu tenho a impressão que ela fez até a boazinha. E bem fez a Mara, que não foi no final da Fazenda, pra não dar problema. E um prêmio merecido. A briga entre Emily e Marcos, como a gente vê, né? Foi parar na delegacia e é assunto até hoje. Mas isso não é a primeira vez que acontece no BBB, hein? Nós vamos mostrar agora pra vocês momentos que um reality show virou um verdadeiro caso de polícia. Focaliza. Presta atenção! Você só está comigo! Presta atenção! O caso da suposta agressão de Marcos a Emily dentro da casa está na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá. E os dois que estiveram na polícia para prestar depoimentos agora aguardam os próximos passos a serem tomados. Não é a primeira vez que participantes de reality shows vão parar na delegacia. Recentemente estivemos diante de um caso que chocou o país. O ex-BBB Laércio de Moura foi preso em maio do ano passado suspeito pelo crime de estupro de vulnerável e por fornecer bebidas alcoólicas a adolescentes. Laércio começou a ser investigado ainda dentro da casa, quando já dava indícios em suas falas de práticas duvidosas. Sua colega de confinamento na época, Ana Paula, chegou a acusá-lo de pedofilia. Pedófilo dentro do Big Brother. Durante as investigações, se comprovou que Laércio, de 53 anos, teve envolvimento com uma garota de 13 anos. Ele continua preso em Curitiba e aguarda julgamento ainda este ano. O ex-fazendeiro e menudo Roy Rossello deixou o reality A Fazenda em 2014, após ter a sua prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Roy foi acusado de não pagar pensão à sua filha. Após prestar esclarecimentos e o pagamento da dívida, ele voltou ao programa, mas não teve vida fácil. Tempos depois, ele foi eliminado com 79% de rejeição. Rafael Ilha estava prestes a entrar na Fazenda em 2015, mas um problema com a justiça não deixou que ele virasse um peão. Ele cumpria horas de pena alternativa em uma instituição de caridade. O ex-polegar entrou com recurso para tentar reverter o jogo, pelo menos durante os 3 meses de confinamento, mas não obteve sucesso. E as porteiras da Fazenda permaneceram fechadas para ele. Em 2012, Daniel foi expulso da casa do Big Brother pela acusação de estupro de vulnerável contra a participante Monique Amin. Na época, foi aberto um inquérito para apurar as imagens onde Daniel aparecia realizando movimentos suspeitos embaixo do edredom com Monique. Tempos depois, o ex-BBB foi absolvido por falta de provas.
Isso tudo é muito sério. Agora, o que fica na minha cabeça, mas não sei se você concorda, você que participou de um reality desse, às vezes eu acho que eles põem algumas pessoas, não estou dizendo que eles ponham de propósito e escolham pessoas, né, que tem algum crime, alguma coisa assim, mas eles escolhem umas pessoas cascudas, vamos dizer, pessoas tem uma personalidade marcante e forte. Pessoas que têm uma personalidade muito forte, né, como foi o seu caso, inclusive, né, só que você, claro, você é uma pessoa do bem e tal, mas poderia não ser, né, então eles põem lá dentro, eu acho uma certa irresponsabilidade isso, não acho? Olha, o que eu penso, primeiro, eu não sou delegada, eu não sou advogada, eu não sou juíza, eu me vejo nessa situação como uma telespectadora, tá? Gente, você falou, Mara, você é do bem. Será que esse rapaz, ele também não é do bem? Ele é um homem mais vivido, ela é uma menina nova, na flor da idade. Será que nisso tudo não teve nada de sentimento? Porque, gente, eu não tô aqui, muito pelo contrário, defendendo... Não, eu não tô defendendo violência, nem de homem com mulher, nem de mulher com homem, nenhum tipo de violência. Mas, gente, esse homem, o Marcos, não é esse monstro que, de repente, vai se irritar. Entendeu? Ele teve uma atitude ríspida, teve sim, que a gente não aprova, com certeza a gente tá não falando aprova. daquilo que a gente viu, né, Mas, Leão Lobo, o que você quer enfatizar é o seguinte, em um reality são vários participantes. Aí todo mundo tem o seu momento de alegria, todo mundo tem o seu momento de roubante, mas não, eu vou editar, eu vou colocar esse cara, eu vou colocar a Mara como uma nervosinha. Então não mostra a hora que a gente tá fazendo. Só do pay-per-view lá? Exatamente. Então, gente, pelo amor de Deus, parece que esse cara vai virar o quê? O monstro agora? Não, nem acho que ele seja um monstro. Teve gente agora, também que agiu de forma... a atitude dele ali com ela. Aquilo ali não é uma coisa normal. E quantas atitudes já tiveram em realities, Leão Lobo? Pois é. Já quebraram minha cama, já rasgaram minha roupa, rasgaram minha foto, já me xingaram. Olha, se mostrasse a metade, se Carelli tivesse mostrado um pouquinho do que eu sofri, isso aí ia ser entradinha, aperitivo.